AMUCast. O AMUCast é um podcast sobre a medicina legal e perícias médicas e as suas importâncias para a justiça e a sociedade. Um produto com o apoio da Associação dos Médicos Legistas do Estado de São Paulo, da Faculdade de Medicina e da Escola de Comunicação da UNOeste. Olá, ouvinte que nos acompanha neste episódio. Você é a razão deste trabalho. Estamos felizes com a sua audiência. O projeto AMU, a Medicina Legal e a Universidade, reúne sempre grandes nomes e importantes temas. Hoje teremos a honra de apresentar o Dr. Xuenlai Paes Leme. Dr. Xuenlai, que honra tê-lo conosco. O senhor poderia se apresentar de forma breve ao nosso ouvinte, por favor? Pois não, Rita. Eu sou nascido em Goiás, meu nome é Xuenlai Paes Leme, meu nome é chinês, mas eu sou goiano. Aposentei-me de Brasília, no IML de lá, e também no IML de Mato Grosso, na cidade de Barra do Garças. Então, há 40 anos a gente está envolvido com a medicina legal. Eu sou membro da Academia Nacional de Medicina Legal, onde eu ocupo a cadeira 29, e nós também editamos um livrinho de medicina legal, que o título é Medicina Legal Prática Compreensível. Tá? Estamos à disposição, Rita. Puxa vida, que honra tê-lo conosco. E o senhor poderia, então, entrar nesse tema, que é a traumatologia forense e o artigo 129 do Código de Processo Penal, e aí falar para a gente um pouquinho o que caracteriza uma lesão corporal segundo esse artigo 129? O artigo 129 é onde o legislador definiu o crime, né? O caput do artigo é bem claro. A definição é ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Esse verbo ofender, ele indica uma ação. E essa ação, para ser crime, tem que ser feita pelo ofensor, pelo agressor. Então, só é crime a lesão que foi provocada pelo ofensor. Então, é isso daí que o perito tem que ter em vista. Qualquer outra lesão que não tenha esse agente, o agressor provocando a lesão, não está definida no artigo 129 como crime. Então, o perito tem que estar bem ligado à lei, para poder fazer a perícia de forma objetiva. Um detalhe muito importante esse, né, doutor? Isso. O perito tem que ser capaz de, entre as lesões que a possível vítima tenha, ele ser capaz de identificar única e exclusivamente aquelas que foram provocadas pela ação do agressor. Só elas formam o corpo de delito. E é isso que nós examinamos. As outras lesões não têm interesse pericial porque não foram provocadas pelo agressor. Então, uma lesão autoprovocada, eu estou com a faca na mão, corta a minha mão. Houve ofensa à integridade? Houve. Mas é crime? Não. É um acidente. Então, o perito tem que ser capaz de se ater ao texto da lei. Nós somos dependentes de conhecer essa legislação. Quais são as principais classificações das lesões corporais previstas neste artigo? O Código Penal, ele classifica as lesões, primeiro, em dois grandes grupos. São as lesões dolosas, em que o autor tinha intenção de fazer a lesão, e as lesões culposas, onde não tem intenção, mas a lesão acontece por imperícia, imprudência ou negligência. Então, essa é uma classificação geral. E a lesão corporal, no artigo 129, ela tem a lesão corporal simples, que é essa, É importante recordar que essa definição é do crime doloso, não do crime culposo. Então, no crime doloso, era só o caput, ofender a integridade corporal à saúde de outro, é uma lesão simples, que está definida no Código Penal com a pena de detenção de 3 meses a 1 ano. E aí o Código Penal classifica a lesão corporal de natureza grave, já é uma lesão com a pena de aplicação maior. E nessa circunstância, se resulta da ofensa feita pelo agressor, situações previstas no parágrafo 1º e 2º desse artigo 129. Por exemplo, se resultou perigo de vida,
a pena aplicada seria reclusão de 1 a 5 anos. Se resultou, por exemplo, incapacidade permanente para o trabalho, deformidade permanente, a pena aplicada seria de 2 a 8 anos de reclusão. Então, essas são as principais classificações. E aí a gente tem a lesão corporal culposa. O Código Penal não qualifica a lesão culposa, tá? Por qualquer resultado que fique, isso não vai agravar a aplicação da pena, porque a lesão culposa não é qualificada dentro do Código Penal. E, ocorrendo a lesão corporal culposa, a pena é detenção de 2 meses a 1 ano. Qualquer que seja o resultado dessa lesão, é isso que prevê o Código Penal como aplicação de pena. O senhor poderia explicar, por exemplo, como o médico legista contribui para a análise e a classificação das lesões corporais em um inquérito policial? O inquérito policial é para reunir a evidência de que aquele fato ocorreu. O delegado é quem requisita a nós, peritos legistas, para produzir, né, a prova. Sim. Nós, médicos legistas, temos que realizar um exame completo, né, classificando, né, as situações que são agravantes da pena quando aplicável, né? Então, a perícia minha tem que dar todos os elementos para uma correta aplicação da pena. Então, um inquérito policial, ele vai depender muito, né, a sua robustez da prova técnica. Então, o médico legista, ao realizar uma perícia de boa qualidade, ele vai estar dando um fundamento probatório para o inquérito. E isso vai permitir que o inquérito se transforme num processo penal. E qual seria, então, o papel da traumatologia forense na identificação e interpretação dessas lesões corporais? A traumatologia forense é a essência de todas as situações envolvidas na lesão corporal. Então, ela, né, vai dar elementos, né, para o perito para compreender qual é o seu papel. Então, para eu poder fazer um exame de lesão corporal, eu tenho que primeiro conhecer as energias vulnerantes. A energia vulnerante é um instrumento, é um meio, né, é um recurso que o agressor utiliza para justamente cometer o crime de lesão corporal ou de homicídio. Ele vai usar a energia vulnerante. E as energias vulnerantes são agrupadas, isso a gente até no nosso livro colocamos assim, em 2 grupos de energia vulnerante. Energia vulnerante representado pelo instrumento vulnerante, e os meios vulnerantes. Os instrumentos vulnerantes são vários, né? Por exemplo, um instrumento pérfuro cortante, então é uma arma branca. É um instrumento contundente, por exemplo, um pedaço de madeira que a pessoa usa para bater no outro. Um instrumento pérfuro contundente, né? Arma de fogo, com projétil, arma de fogo. Então, cada instrumento produz uma lesão característica da sua capacidade de produzir a lesão. Então, cada uma é diferente da outra, o perito tem que conhecer bem isso. A traumatologia oferece para ele essa condição. E aí tem um outro grupo de energias vulnerantes, que é o grupo que são os meios vulnerantes. Nos meios vulnerantes, a gente pode pegar, por exemplo, o meio físico, né? A energia térmica, no caso, o fogo. Então, alguém pode agredir o outro, né, colocando fogo nessa pessoa. Isso até é um qualificador da ação. O outro meio vulnerante químico, né, os venenos, né, o meio vulnerante físico-químico, né, as asfixias. Então, esses 2 grupos, instrumento vulnerante e meio vulnerante, é a base da traumatologia. E aí o perito, né, a traumatologia oferece as condições agravantes da aplicação da pena. Como ele vai definir se ocorreu perigo de vida? Né, como ele vai determinar que ocorreu, por exemplo, uma incapacidade permanente para o trabalho? Tudo isso a traumatologia trata, né, para dar fundamentos para o perito fazer um laudo completo, atendendo tudo que a lei define como necessário para a aplicação da pena. Então, o perito tem que conhecer bem a traumatologia forense para realizar o exame de lesão corporal. E como é que o médico legista avalia se as lesões observadas correspondem à narrativa apresentada pela vítima ou pelo agressor? Olha, o perito não segue, para fazer a perícia, né, as versões ou da vítima ou do agressor. Né? É claro que ele vai ter, quando possível, né,
capacidade de ver essas versões. Mas o que baliza o trabalho da perícia é justamente os vestígios deixados pelo ato criminoso. Então, tendo esse vestígio presente, é isso que o perito vai se ater, tá? Independente das versões. Então, o laudo dele é imparcial, não atende nenhuma nem outra parte, ele atende o Estado, para a devida aplicação da pena. Bem, e quais são os principais desafios enfrentados pelo médico legista ao interpretar lesões antigas ou parcialmente cicatrizadas? Como nós trabalhamos avaliando os vestígios do ato criminoso, porque nós só trabalhamos depois que o crime acontece. Então nós vamos chegar sempre depois. E o que é que o perito tem para poder fazer a perícia? Ele tem as marcas deixadas pelo ato criminoso. Qual é o papel do perito? Examinando com critério essas marcas deixadas pelo ato criminoso, ele tem que ter a capacidade de reconstituir o ato criminoso. E uma vez ele tendo capacidade de reconstituir o ato criminoso, ele vai declarar, esse esclarecimento dele no laudo. Ele vai representar essa situação de recompor, refazer o crime a partir dos vestígios. Ele vai demonstrar isso no laudo. E nós, para fazer um bom exame, dependemos de uma lesão corporal bem preservada. E a lesão corporal, o organismo vai se modificando, ele vai cicatrizando, então as lesões vão, à medida que o tempo passa, elas vão se modificando. Quanto mais distante for a perícia do momento em que ocorreu o crime, mais difícil é para o médico legista, vendo uma lesão totalmente modificada pela cicatrização, por outras razões, ter elementos de certeza para estabelecer o nexo causal entre essa lesão, já deformada por esse tempo, para poder estabelecer o nexo dela com o ato criminoso. Então, ele normalmente não vai ter elementos para isso. Ele vai colocar que não tem elementos nessa circunstância de modificação da lesão pelo passar do tempo para fazer uma perícia decisiva. Doutor Schoenlein, e como é que é lidar com a pressão dessas partes envolvidas para que o laudo favoreça um lado, por exemplo, no processo? Veja bem, nós normalmente atuamos na fase inquisitorial, na fase do inquérito policial. Nessa fase não há ainda o processo. Então as partes não estão envolvidas numa lide processual. Então ali tem apenas, normalmente nós fazemos o exame da vítima e ali é um local tranquilo porque não há contenda, ninguém está ali preocupado ainda com o resultado desses procedimentos. Então o médico, normalmente ele está tranquilo para fazer a perícia. E aquilo que eu falei lá atrás, o balizador da perícia são os vestígios. E o perito tem que ter a habilidade de reconhecer bem os vestígios e a partir daí fazer um laudo imparcial. Nosso laudo, ele é um laudo que deveria ser uma prova técnica. O papel da prova é demonstrar que o fato alegado ocorreu ou não. O papel da prova é revelar a verdade. A verdade não tem lado. A verdade é única. Então o perito tem que ser capaz de atuar dessa forma. Revelando a verdade e ela é imparcial. Sim. Bem, Schoenlein, é uma delícia conversar com você, muito bom. As tuas informações são muito claras. E agora, para a gente finalizar, porque já estouramos em muito nosso horário, que mensagem você gostaria de deixar para os profissionais que desejam atuar nessa área? Rita, olha, eu estou há 40 anos envolvido com a medicina legal. Ela faz parte da minha vida de forma bem decisiva. E eu aprendi a me apaixonar por ela. Tá? Então, o trabalho dentro da medicina legal sempre para mim foi apaixonante e desafiador. Então, é uma área onde as coisas não se repetem da mesma forma. É sempre um quebra-cabeça novo que o perito tem que montar. É um desafio permanente que ele tem que ir se qualificando e aprofundando seus conhecimentos para ter cada vez mais habilidade para fazer isso. Então, os colegas que queiram participar desse novo mundo serão sempre bem-vindos e terão muitas realizações, muitos momentos felizes dentro desse mundo, apesar de ser um mundo
mal conhecido por quem esteja fora, tá? Tudo de bom, Rita. Doutor Schoenlein, eu queria agradecer muitíssimo essa brilhante, quase que palestra que o senhor deu para nós nesse dia. Eu tenho certeza que o ouvinte vai aproveitar muito as suas informações, principalmente aqueles estudantes de medicina, os estudantes que atendem nessa área relacionada com direito, com a medicina legal, como também os profissionais direto que trabalham com medicina legal. Então, foi muito proveitoso ter conversado com você. E também agradecer o nosso técnico, Del, que sempre é parceiro, é ele que mexe os botões, ele calibra a nossa voz para chegar com perfeição até o senhor ouvinte. E finalmente agradecer o ouvinte e convidá-lo para o próximo episódio. Não esqueça de, se você gostou, deixar um like e se inscrever no nosso canal. Dr. Chu, muito obrigada. Obrigado, Rita. AmuCast. O AmuCast é um podcast sobre a medicina legal e perícias médicas e as suas importâncias para a justiça e a sociedade. Um produto com o apoio da Associação dos Médicos Legistas do Estado de São Paulo, da Faculdade de Medicina e da Escola de Comunicação da UNOeste.